Para si que nos vê através do Hope Channel e ou nos ouve através da Rádio RCS, seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom contar com a sua companhia e saber que você desse lado vai acompanhando a Escola Bíblica diariamente, quer no horário em que ela passa nestes dois órgãos de comunicação, quer depois através do Facebook, da rádio ou do Hope Channel. Seja bem-vindo então a mais um episódio. Nós temos connosco diariamente, permanentemente, o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda nos comentários que nós fazemos na leitura bíblica e neste caso estamos com a Epístola aos Romanos. Pedro, qual é o sumário para hoje? Hoje vamos então procurar analisar como é que os apóstolos lidaram com dificuldades especiais que foram trazidas para o seio da Igreja por fações que nós podemos designar como fações extremistas, num termo talvez mais moderno, e estas fações eram essencialmente constituídas por cristãos de origem judaica que traziam algumas ideias extremistas e, portanto, vamos ver como é que os apóstolos lidaram com isso. Vamos ver isso e muito mais, mas antes vamos abrir a nossa Bíblia, porque precisamos encontrar nela o ponto de partida. Vamos abrir em Atos, capítulo 15, para lermos os dois primeiros versículos. Atos 15, 1 e 2, diz assim: acompanhe então a nossa leitura. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Pedro, este tipo de questões como a circuncisão estavam sem dúvida a gerar muita divergência, muita divisão na Igreja. Como é que os apóstolos lidaram com esta situação? Sim, é uma questão muito interessante, sobretudo porque creio que nós podemos aprender bastante com a forma como os discípulos encontraram solução, ou pelo menos meios para enfrentar esta situação. Em primeiro lugar, dizer que os apóstolos perceberam que este assunto era sério e por isso não o ignoraram. Isso. Começando já aqui a fazer, no fundo, algumas aplicações ou tirando algumas lições, a verdade é que, por vezes, ao ignorarmos alguns assuntos, algumas dificuldades que surgem, pode ser no seio de uma família, de uma comunidade ou de uma igreja, podem ter consequências muito... Às vezes, não mexer num assunto parece uma boa solução para evitar que ele se alargue, não é? Mas mais tarde... mas a verdade é que há problemas, sobretudo quando, na sua origem, quase podíamos dizer que a visão dos apóstolos foi: quanto mais cedo tivermos uma intervenção clara sobre isto, melhor o problema poderá ser resolvido. Mesmo se, ainda assim, e nós temos exemplos como a carta aos Gálatas ou mesmo a carta aos Romanos, que nos ajudam a compreender que, apesar dessa intervenção, o problema ainda continuou a manifestar-se. Mas isso também ajuda a perceber que, se os apóstolos não têm levado este assunto a sério, ou não, eles não se tivessem empenhado pessoalmente na sua resolução, talvez então, em poucos anos, poderíamos ter tido provavelmente um autêntico cismo, digamos assim, dentro da Igreja cristã. Por isso, quando eles começaram a perceber que o melhor era fazerem alguma coisa sobre isto, foi então que eles decidiram organizar essa reunião alargada. Ainda aqui há 2 episódios falávamos sobre esse tal, o chamado concílio em Jerusalém, em que nessa reunião foi procurado haver um debate, no fundo, uma reflexão. Claro, sobretudo os apóstolos procuraram... Com um único tema, não é? Com um tema, essencialmente, e eles, sobretudo, os apóstolos procuraram fundamentar, claro, do ponto de vista teológico, eram aqueles que estavam também melhor preparados para o fazer. Eles procuraram fundamentar a sua posição e a partir daí também dar se quisermos, uma linha orientadora à Igreja. Precisamente porque a forma como a Igreja primitiva, como costumamos chamar, estava organizada é muito diferente de formas de organização moderna que nós podemos conhecer nas mais diversas igrejas cristãs mesmo. Naturalmente era uma igreja que estava a nascer e, portanto, isso dava uma enorme flexibilidade à forma como as coisas aconteciam, e mesmo o facto da comunicação ser extremamente difícil, muito demorada em termos de tempo. Portanto, isto significa que era muito difícil, com celeridade, atuar sobre um problema ou uma questão qualquer que surgisse
à medida que a Igreja crescia. Não é? E nesse evento vieram muitos judeus que vinham, por exemplo, da Judeia, não é? E esses até tinham, de alguma forma, um nome que era a seita dos fariseus, não é? O próprio livro de Atos utiliza essa expressão. Alguns vieram da chamada seita dos fariseus. Portanto, uma expressão que nos ajuda a compreender que era uma ala, digamos assim, que estava a tentar ter influência numa ideia que, basicamente, nós já explorámos aqui em diversas ocasiões, mas que, sem dúvida, os apóstolos atacaram, por assim dizer, defenderam-se, procuraram ensinar solidamente a Igreja e tomar uma resolução. Claro, estamos sempre a falar deste contexto em que esta linha que estava a tentar ter influência dentro da Igreja queria preconizar este conceito de que os gentios, quando chegassem à comunidade cristã, deviam passar por rituais que tinham natureza judaica, principalmente a circuncisão, como isso sendo, digamos, parte do processo de salvação, como se isso significasse purificação, e portanto que sabemos que eram simbolismos que estavam associados na mentalidade e na cultura hebraica, mas que manifestamente não estavam enquadradas naquilo que era a mensagem cristã. E nessa reunião Pedro foi lançando fundamentos muito importantes, não é? Sim. Pedro foi muito claro. Talvez nós lemos aqui há pouco os primeiros versículos do capítulo 15, mas eu proponho que possamos ler alguns versículos já mais um pouco à frente no relato, para percebermos como é que o apóstolo Pedro, por exemplo, claramente ali falou à igreja reunida. Vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 9, o texto diz o seguinte, Atos 15. Ora, Deus, que conhece os corações, dizia o apóstolo Pedro, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. E depois ainda completou. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas queremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, nós podemos ver que Pedro aqui lança alguns fundamentos, como tínhamos dito. Há aqui talvez 2 ou 3 coisas que podíamos ter em consideração, não é? Eu creio que sim, e valerá a pena dar uma pequena palavra sobre cada uma delas. A primeira grande ideia do apóstolo Pedro é que que ele está a falar, portanto, esses gentios, portanto, homens que ouviram a mensagem do Senhor Jesus e que vinham de um contexto pagão, sem qualquer conhecimento, muitas vezes mesmo do Deus verdadeiro. Claro. A verdade é que eles foram tornados iguais pelo facto de que o Espírito Santo lhes foi concedido. E esse é um aspecto que na mensagem cristã é absolutamente chave. Aliás, o Pentecostes ajudou a perceber que não existe igreja cristã sem a presença do Espírito Santo. Não existe. Por isso é que Jesus tinha dito mesmo aos apóstolos para não fazerem nada até que a virtude do Espírito Santo viesse sobre eles. Por isso, desde que haja a garantia de que alguém recebeu o Espírito Santo, então a partir desse momento as pessoas estavam todas em pé de igualdade. Mas ele vai mais longe, ou se quisermos ser mais específico, quando vai afirmar que o que Deus fez na vida dessas pessoas foi que purificou-lhes a fé. Pela fé purificou-lhes o coração. Claro, isto aqui era uma alusão ao facto de que eles não precisavam de rituais de purificação, como poderia ser considerada a circuncisão ou outros rituais, mas na verdade o coração tinha-lhes sido purificado pela fé. E finalmente ele vai introduzir aqui aquele grande tema que o apóstolo Paulo vai depois explorar, de que a salvação a eles estava-lhes a chegar pela mesma forma que aos judeus, é através da graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no Aprendo Fazendo de hoje nós podíamos talvez ter estes conceitos, não? Sim, nós, em termos práticos, nós temos que olhar para esta realidade dos apóstolos e aprender com eles que, se calhar, nós, muitas vezes, a melhor maneira de lidar com mal-entendidos, com conflitos, é reunir as pessoas, é conversar, falar e, sobretudo, estabelecer prioridades. Foi aquilo que o apóstolo Paulo aqui claramente, Pedro, estabeleceu, prioridades para a igreja cristã, e nós também precisamos de aprender a fazer esses consensos e a estabelecer prioridades. Não se esqueça dos 3 fundamentos, podíamos assim dizer, que aqui foram mencionados e que retiramos de Atos. É-nos concedido o Espírito Santo. Por meio dele nós conseguimos purificar a nossa fé e o nosso coração.
E nunca se esqueça, fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Ficamos por aqui no que diz respeito à escola bíblica, este episódio, mas fico com a promessa, com a certeza, de que estaremos por cá no próximo episódio para lhe trazer mais sobre a Epístola aos Romanos. Até lá.